Boa noite, galera. Tô indo pro jogo agora com Gazon Solido. Mas antes de falar qualquer coisa pra vocês, eu queria agradecer do fundo do meu coração todos vocês que me seguem, que ficam ansiosos por um vídeo novo, que curtem cada vídeo, até mesmo o cara que descurte o vídeo. Não sei quem é, mas eu acredito que seja a mesma pessoa que está discutindo sempre os vídeos. Eu tenho muitas curtidas e uma média de apenas um dislike na maioria dos vídeos. Então eu acredito que seja a mesma pessoa. Tenho até aqui agradecer para ele também, que está sempre lá dando um dislike, gostando ou não, sendo inveja ou não. Agradeço a todos vocês que me acompanham desde o início, que acabou de chegar também, que acabou de me conhecer. Preciso agradecer, porque se vocês me acompanham, estão sempre ao meu lado, estão sempre fazendo perguntas e tal, é porque vocês gostam de mim da maneira com que eu posso oferecer para vocês. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque muita gente me pergunta se eu sou profissional. Muita gente, não é tantos quantos que gostam de mim, mas alguns me perguntam se eu sou profissional, e quando eu digo que não, nem respondem, muitos deles nem respondem mais, né? E para de comunicar-se, né? Não sei porquê, não sei qual a diferença entre um profissional e uma pessoa anônima que não passa na televisão. Não sei se é o puxa-saquismo, sei lá, não sei. Mas é triste ver que existem pessoas assim, né? Que só querem falar com pessoas, só acham importante pessoas que passam na televisão, que todo mundo conhece, né? É triste, por isso que eu queria falar isso. E, aproveitando o momento, eu queria explicar para vocês por que é que eu não sou profissional, por que é que eu não fui profissional, por que é que hoje eu não quero ser profissional. Bom, primeiro, eu vejo muito de vocês que querem treinar, que fazem peneiras, que buscam mesmo, que correm atrás de uma oportunidade num time qualquer. Eu não fui assim. Para começar, eu não fui assim, mesmo quando eu era novo. As únicas vezes que eu pensei em fazer parte de um clube, eu joguei sim em clubes amadores para jogar Copa de Bairro, essas coisas todas, isso tudo eu já fiz. Mas a única vez, ou as duas únicas vezes que eu pensei em fazer algum teste, alguma coisa, foi quando meu irmão, que foi profissional, ele jogava na época pelo Palmeiras Nordeste, que fazia base em Feira de Santana. Alguns de vocês sabem que eu saí lá de Feira, nasci em Salvador, cresci em Feira, e o meu irmão jogava no Palmeiras Nordeste. Nessa época o Palmeiras Nordeste tinha equipe profissional, que era onde ele jogava, e eu tinha aproximadamente 16 anos. Ele estava preparando as coisas para que eu pudesse fazer um teste e de repente ficar no time dos juniores do Palmeiras Nordeste. Nessa época meu irmão chegou a ser campeão do Nordeste pelo Palmeiras Nordeste, depois mudou-se para o Galícia e tal. Mas o que acontece é que na época onde eu estava me preparando para ir fazer o teste no Palmeiras Nordeste, o clube ficou sem dinheiro para poder manter a equipe dos juniores. Então o que foi que aconteceu? Eles acabaram com os juniores. Então a minha vontade de fazer um teste, uma peneira para um clube profissional acabou-se ali. Depois eu não pensei em fazer mais nada. E deixa eu acender aqui a luz para ficar melhor. Pronto, tá melhor. E logo depois o Palmeiras Nordeste mudou-se de cidade. Depois eles faliram e não teve nem mais clube profissional. O meu irmão mudou-se de clube, jogou pelo Galícia, jogou pelo Independente também, chegou a jogar por alguns clubes, mas ele abandonou o futebol cedo, com 22 ou 23 anos, porque não entrava dinheiro e o salário estava sempre atrasado. Eu lembro que na época, mesmo, não lembro que time, mas não sei se era do Palmeiras Nordeste,
ele recebia um salário de R$240 por mês e estava sempre atrasado. Isso foi uma das razões pela qual ele quis desistir do futebol, porque ele viu que a idade estava chegando e não estava conseguindo fazer dinheiro, né? O que é normal, né? Hoje ele trabalha por conta própria, também lá em Feira de Santana, e está ganhando bem a vida, sem depender do futebol. A segunda vez que eu pensei em fazer um teste para um clube profissional, foi pro Fluminense de Feira. Alguns feirenses que me seguem sabem qual é o clube, 4ª divisão, se eu não me engano agora. E na época que eu ia fazer o teste, tinha, não sei, 17, 18 anos. Quem era o goleiro titular da época era o Rafael Córdova, ex-goleiro do Paysandu e de uma série de clubes lá no Brasil. Hoje ele é treinador de goleiros da base do Figueirense. Então era nessa época que eu ia fazer o teste no Fluminense de Feira. Só que foi na mesma época que eu conheci a minha esposa. Eu tinha 18 anos quando eu conheci a Rita. A Rita já morava no Canadá. E a nossa ideia era mesmo de que eu viesse para o Canadá, né? Então foi nesse momento que eu desisti de tudo, né? Desisti de tudo mesmo. Desisti do trabalho, desisti da escola também, de continuar estudando. Desisti de tudo para vir para o Canadá. Isso foi em 2016, quando eu recebi o visto do Canadá para poder imigrar. Vim para o Canadá em 2006, faz 10 anos. E quando eu cheguei aqui, eu não falava a língua, não falava nada. O clima é diferente, as pessoas, a cultura é diferente. Tava feio pra mim, né? Eu caí mesmo em depressão. Caí em depressão mesmo. Fiquei aproximadamente 3 meses em depressão. Tive problemas em casa por causa disso, né? E arrumei um trabalho no restaurante português, comecei a ajudar lá no restaurante. Foi aí que eu comecei a me adaptar ao país, ao clima, ao frio. Eu cheguei aqui no início do inverno e as coisas foram melhorando em casa. O padrasto da minha esposa, o padrasto da Rita, me ofereceu trabalho na companhia dele de piso de madeira, que é o que eu faço hoje. Então comecei a trabalhar com ele. Fiquei 3 anos sem jogar futebol porque eu não conhecia ninguém no Canadá, não tinha amigos, não tinha ideia de como começar a jogar. E só fui trabalhando, era trabalho, casa, trabalho. Foi assim que foi os meus 3 primeiros anos no Canadá. Foi a partir do 3º ano que eu comecei a ter contatos com pessoas que jogavam futebol, com portugueses, aos poucos com haitianos, com o próprio quebequense também, né? Eu cheguei a comprar uma bola para ir treinar no campo sozinho. E não é como no Brasil, que você pega uma bola, vai pro campo e todo mundo aparece. Aqui não era assim. Levava luva, botava a luva na mão, ficava brincando sozinho para ver se alguém chamava. E foi um momento dado que eu pensei, não dá para ser assim. Eu preciso pedir para jogar com eles. Não sabia falar nada de inglês, de francês ainda, porque eu trabalhava com o padrasto da minha esposa. Era português no trabalho, português em casa. Procurei no Google Tradutor como é que falava tais palavras. E foi assim que eu fui me virando. Cheguei no campo com minha bolinha e tal, vi o pessoal lá reunido e perguntei se podia jogar. Os caras disseram que sim. Comecei a jogar com eles, alguns deles jogavam pelos Jets de Pointe-aux-Trembles, aqui num bairro aqui de Montreal. Os Jets é um time federado. E alguém deve ter falado de mim pro treinador deles. E o treinador veio me ver no campo. Ele me perguntou se eu queria jogar pelos Jets. Bom, eu sabia na época, a Rita era mais restrita comigo, né? Não gostava que eu jogasse bola e tal. E não gostava também que eu fosse longe para jogar bola. E a exigência que ela teve foi só, para me deixar jogar, foi só que eu não viajasse com o clube, jogasse só quando fosse em casa. Foi a exigência que a Rita me deu.
Eu disse, não tem outra escolha. Falei lá com o treinador ficou contente mesmo assim. Fui e joguei, comecei a jogar pelos Jets. Foi o meu primeiro clube aqui em Montreal, quando eu cheguei. Comecei a jogar pelos Jets, acho que uma temporada ou duas, não lembro. E quando eu tive que sair do clube, foi pra mudar de cidade. Mudei de cidade e fiz alguns treinos em outros clubes e tal. E quando foi mais ou menos em 2010 ou 2011, um amigo meu que é profissional, que joga profissionalmente nos Estados Unidos, na liga de showball, não sei se vocês conhecem o showball, ele me disse, Léo, a federação do Quebec vai criar uma liga semi-profissional para o próximo ano. E por que você não joga com a gente? Eu vou jogar lá no FC L'Assomption. E eu disse, não, Fred, você sabe como é que é a Rita, né, e tal. Vai ser, desculpa o escuro, eu não posso acender a luz no carro, né? É ilegal, pra quem não sabe, é ilegal acender a luz do carro. E eu disse pra Rita, pro Fred, que eu não poderia jogar por causa disso. Mas eu combinei com o Fred que eu ia pedir para pelo menos treinar para manter a forma, para treinar e praticar com o pessoal, participar dos treinos. Fui lá no treinador, o treinador me disse, por enquanto sim, o time estava em formação e ele me permitiu que eu fizesse isso. Foi aí que comecei a treinar, comecei a gostar dos treinos, comecei a gostar da equipe, do pessoal, da galera toda. E eu perguntei a Rita, pra ser sincero, foi assim que aconteceu, se eu podia fazer parte da equipe, porque eu tava gostando, o Fred tava lá, era perto de casa os treinos, era 5 minutos de casa. Ela disse, sem problema, pode ir. Pronto. Foi aí que eu comecei a jogar semi-profissionalmente aqui, 3ª divisão do Quebec. Tava muito contente com o resultado, joguei pelo menos 50% dos jogos como titular. Tava mesmo muito contente, então fiquei no FC L'Assomption em 2012, 2013 e quando foi no início de 2014, foi quando eu me machuquei no joelho. Alguns de vocês sabem que eu tive uma lesão grave no joelho e que tive que ficar 2 meses. Me machuquei no último jogo da pré-temporada para 2014. Foi aí que eu vi que eu não podia jogar, o joelho estava inchado, eu não podia parar de trabalhar. Então eu estava trabalhando com o joelho machucado. E foi no final de 2014 que eu comecei a reforçar o joelho para poder voltar a jogar. E eu voltei a jogar em 2015 por uma outra equipe federada, mas não era semi-profissional. Mas o nível era bom, né? Então eu comecei a jogar com eles. Em 2015 era o Repentigny, CS Repentigny. CS Repentigny, quando eu comecei a jogar com eles. Depois eu voltei pro FC L'Assomption, mas na equipe de base. A gente estava com a equipe já formada. E quando foi em 2016. Foi isso, ano passado eu voltei pro semi-profissional, mas para uma outra equipe. FC Lanaudière, a equipe boa, muito bem organizada, tava adorando jogar lá e joguei a temporada toda com eles e era para eu continuar em 2017. Mas por que foi que eu não continuei em 2017? É aí onde entra a minha prioridade. Há 4 anos eu abri a minha própria companhia de piso. Deixei de trabalhar com o padrasto da Rita e abri a minha própria companhia. Então a cada ano eu tenho tido mais clientes, automaticamente fico com menos tempo para poder jogar bola, né? Para poder jogar principalmente profissionalmente.
Já o ano passado tive que fazer viagens para distante, fui para a capital do Canadá e tudo, para poder jogar pelo semiprofissional. E eu perdia muito com isso, perdia tempo, tive que retardar, como é que fala em português? Tive que atrasar alguns trabalhos, tive que recusar alguns trabalhos por causa do futebol. E esse ano tentei negociar um salário com a equipe não estava disposta a me pagar a compensação, no caso pelo tempo que eu iria ficar com o time, treinando e jogando para longe. Então por isso que eu decidi para dar tempo, para dar o meu tempo à minha própria companhia, o que é meu. Para dar tempo à minha companhia. Então, foi por isso que, por essas coisas que aconteceram na minha vida, que eu não me tornei profissional. É aquela coisa, quando é pra ser, quando não é, também não é, né? Então, hoje, a minha prioridade é a minha companhia. É ela que paga minhas contas, sabe? É ela que vai me sustentar no futuro também. Então, espero que compreendam e entendam por que é que hoje eu prefiro não ser. Oportunidades jogar em vários clubes aqui, eu fiquei bastante conhecido em todo lugar aqui em Montreal, em todo canto, eu jogo por todo canto em Montreal. Então, oportunidade para mim não falta, mas a minha prioridade é o que é meu, que é a minha companhia. Se vocês querem conhecer o meu trabalho, é só procurar Plancheiros LR e você vai ver a minha página da companhia e é o que é meu, sabe? Por isso é que hoje eu não sou profissional. Mas bom, vou deixar vocês por aqui, porque eu tô chegando no campo, vou fazer meu aquecimento, o jogo começa daqui a 1 hora, vou me preparar para ficar bem quentinho. Valeu, mas logo eu trago imagens para vocês. Abraço.